Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos começar a nossa apresentação, né, neste evento maravilhoso, esse evento incrível, super importante aqui de atualizações, de muita novidade, ao mesmo tempo um resgate histórico, né? E aí eu já começo, né, falando um pouco para vocês sobre o nosso formato, a nossa estrutura. Seria um prazer imenso que nós estivéssemos pessoalmente juntinhos, próximos uns aos outros, mas neste formato a gente também se torna real, né? Se torna presente diante de tanta coisa que tem acontecido ultimamente, tá? Eu estou aqui com os slides, né? Vou tentar deixá-los o mais visível e o mais apropriado para a compreensão de vocês. E a gente vai utilizando eles como base, como nosso instrumento aqui de aula, de palestra, para que vocês possam acompanhar, e aí ele vai dando um norte para que nós possamos entender um pouco sobre todo esse assunto, né? Quem sou eu? Meu nome é Aleph Albuquerque, sou o professor Aleph. Estamos aqui no segundo Congresso de Doenças Emergentes e Reemergentes do Brasil. E aí a gente vai fazer toda uma análise, uma introdução sobre o que significa, né? O real significado dessas palavras, a terminologia de emergente e reemergente, certo? E aí eu vou trazer para vocês aqui bastante coisas. E eu preciso, é claro, que vocês não se prendam só a esse material, a essa nossa conversa, tenham sempre a mente aberta, então vamos buscar mais fontes, mais referências, mais informações para que vocês possam se aprimorar ainda mais em todas essas áreas, em todos esses assuntos tratados aqui neste evento, a nível de Brasil, a nível nacional, que é o Codecil, tá bom? Vamos aqui, eu, professor Aleph Albuquerque Cunha, sou farmacêutico, tá? Farmacêutico de formação, e é um prazer também, até para a classe, né, farmacêutica, ter um profissional no Codersil, né, um congresso no Brasil, um congresso para o público brasileiro de um modo geral. E o Codersil traz aí uma equipe multi, né, vários profissionais em diversas áreas, e cada um ali com a sua vivência, com a sua expertise. Sou também especialista em farmácia clínica e prescrição farmacêutica, MBA em administração pública, especialista em gestão e auditoria em serviços da saúde. Atualmente, né, sou aluno, né, sou mestrando em vigilância e controle de vetores pela Fiocruz Rio de Janeiro. É onde eu vou entrar muito no assunto dengue, é onde o meu perfil, minha base profissional, minha vivência profissional vai estar aqui em jogo, em xeque na conversa com vocês, visto que todo o projeto de mestrado, né, a dissertação, a criação do projeto do artigo é todo relacionado a essa questão de dengue, se tratando de saúde pública, de saúde coletiva, e focado em uma vacina, né, uma vacina contra a dengue. Nós vamos falar isso mais adiante durante o evento, aqui durante o congresso, com todas essas perspectivas, com todas as mudanças, o que tem de resgate histórico, o que trouxe de mudanças na epidemiologia, na sazonalidade da doença, e de uma forma indireta e até mesmo direta, com a questão da Covid-19 de uma forma emergente, né, e a dengue de uma forma reemergente, algo já reincidente demais, inclusive, de décadas aí no Brasil e alguns outros países do mundo. Traz aí esse paradoxo de análises, né? Você vê que tem uma doença, entre aspas, nova, né, já no lado humano, e a criação, o surgimento de mais de uma vacina, já sim, sabendo da eficácia, das qualidades dela, por mais que nós não tivemos muito tempo de experiência, muito tempo de vivência para que se possa ter uma grande qualidade em todas elas, mas temos a dengue aí, uma doença tetravalente, então nós precisávamos e precisamos de uma vacina que que seja tetravalente, e é mais antiga, e ao mesmo tempo não se tem essa vacina já fechada, já toda pronta, então isso é uma dicotomia, né? Nós estamos falando aí de uma duplicidade de ações da ciência, da própria tecnologia, em que nós não conseguimos ainda fechar essa vacina contra a dengue. Mas falando do Codersil, né, do Congresso, focando sobre a questão das vacinas e ao mesmo tempo lembrando da história do Brasil, da história da saúde pública, como chegamos até aqui, vamos fazer esse resgate, né? Vou trazer para vocês toda essa historinha, esse início de tudo, tá? E aí eu já começo com o período colonial, trago para vocês o período colonial, onde a gente lembra, né, e traz à memória como se deu a história do Brasil e como se deu a história de saúde no Brasil, principalmente a saúde pública, né? O nosso foco aqui é falar da saúde pública de um modo geral, tá? E aí eu tenho 1500 descobrimento do Brasil, nós temos estes colonizadores trazendo estas doenças, eu já começo com esse impacto,
né? E aí os colonizadores vêm de países europeus, nós estamos falando de Portugal, nós estamos falando da França, mas independente de qual país, nós temos que lembrar que são multidoenças por várias pessoas de culturas, hábitos sociais, hábitos ambientais, econômicos e culturais bastante distintos, entrando ali em um terreno novo, em uma área nova, muito arborizado, com muitas florestas, uma fauna muito grande, uma flora imensa, e os índios, né, fortes e saudáveis, tudo muito natural, nada sintético, nada artificial, então tudo muito novo. É onde começa-se a história do Brasil e principalmente a história de saúde do Brasil, certo? E aí a gente tem essa saúde de uma forma limitada, por quê? A propagação dessas doenças e a sua transmissão advinda dos colonizadores, né? Todos trazendo ali várias doenças nas embarcações. Nós temos um período histórico de 1500 a 1822, então são anos e anos de evolução histórica e evolução dessas doenças também, né? Então a propagação dessas doenças afetava a produção econômica e o comércio ali, num ambiente em que estava sendo instaurada uma colônia, né, desses países europeus, em um lado. E de um outro lado, ainda nessa saúde sendo uma saúde limitada, porque não existia política de saúde, visto que estavam se pensando em economia, em cultivo, em criação, em exploração. Então, o foco não era cuidar de ninguém, até porque não se conhecia muito bem o território e, principalmente, as pessoas exploradoras já vinham com as doenças, né? Não que os índios fossem 100% saudáveis, mas tudo da terra, para a terra, pela terra, realmente tudo muito natural, então eles sim fortes e saudáveis sempre. E aí os pajés, como os líderes, né, das tribos indígenas, todos os recursos advindos da terra, como eu falei, plantas, raízes, ervas, certo? Isso trazendo conhecimentos empíricos, e lá na frente, né, vai desenvolver-se a fitoterapia, as plantas medicinais, as ervas medicinais, mas ali os profissionais de saúde naquela época, nós conhecíamos como os curandeiros, né, através de rituais, então eu tenho uma mistura entre o natural com o religioso, acreditando-se sim, digamos, em divindades, né, em um ente superior, no sentido de religioso, de crença, de fé. Os rituais propagavam isso, e ao mesmo tempo a busca da cura por plantas, os chás, os gumentos, né, os insumos naturais que produziam isso. E aí eu vou lembrar, já ainda nos colonizadores, né, que poucos profissionais médicos vieram e não conseguiam exercer. Por que eles vieram? Eles vieram porque, primeiro, que era uma colônia, então ali a minha raiz imperial estava sendo implantada naquela nova colônia, era natural que os colonizadores precisassem desses cuidados. E aí eu vou lembrar que esses cuidados, esses poucos profissionais, esses médicos que vieram, eles não conseguiram exercer a profissão por muita coisa, por muitas coisas, por muitos e diversos motivos. Primeiro, o país de origem, no caso Portugal, França, mas em especial Portugal, tinha-se o objetivo de trazer esses profissionais de saúde da Europa com o objetivo de cuidar dos colonizadores, que estavam ali reinando, cuidando, né, propagando aquela nova colônia que, no caso, posteriormente chamou-se de Brasil. Mas eu tinha duas vertentes. Esses cuidadores eram para os advindos da Europa, não é? Os colonizadores, e os colonizados, no caso os índios, né, tinham ali medo, né, muito medo, porque eles tinham suas culturas baseadas, né, tradicionais em rituais, como os curandeiros, esses conhecimentos eram muito empíricos, né, muito subjetivos, muito particulares, utilizando sempre de ervas, raízes, plantas, tudo isso com uma base bem natural, certo? Então, uma saúde muito limitada. Mas as populações que foram surgindo, não é, seja das relações interpessoais dos índios com os colonizadores, ou só os colonizadores e colonizados, a população tinha medo por não conhecer, então, o que era médico, o que era farmacêutico, o que era enfermeiro, o que era aquele profissional de saúde, aquela pessoa que ali estava. Então, eu tenho aí o início de medidas, eu já não estou falando mais de 1500, eu já estou falando de 1800, 815, 820, 822, e apenas cento e tantos anos à frente é que nós vamos chegar no SUS. Mas já saindo do Brasil colônia e pós-colônia, com a questão do próprio império, né, nós temos aqui o início de medidas, né, nós temos a urbanização, o saneamento dos portos,
né? Não estamos falando de aeroportos, estamos falando dos portos, e aí nós vamos focar em Fortaleza, que ainda não se chamava de Fortaleza, nós vamos falar de Salvador, né? No caso Bahia, posteriormente também Rio de Janeiro, porque era onde se recebia as embarcações e uma população enorme que iria propagar assim, doença advinda de outros países, de outras culturas, outros hábitos, e uma urbanização crescente e uma infraestrutura que precisava de intervenções bem pontuais. Então, fazendo esse resgate histórico, fazendo esse levantamento histórico, eu vou conseguir chegar na contextualização real da saúde pública no Brasil e vamos chegar ao objetivo principal do evento aqui deste congresso, tá bom? Vamos lá. E aí eu tenho a história da saúde no Brasil, 1500 até o primeiro reinado, né? Toda essa historinha que eu falei, ela foi focada no início da colonização brasileira, nós estamos falando de 1500, e com o passar dos anos, esse primeiro reinado é quando eu falo ali do século XIX, de 1800 em diante, tá? Um país colonizado por aventureiros, né, e degradados desde o descobrimento até a instalação do próprio império. Aí eu estou falando de Dom Pedro I, Dom Pedro II, tá bom? Não dispunha de nenhum modelo de atenção à saúde da população e nem mesmo interesse por parte do país colonizador. Então, assim, a população que lá já residia e o país que estava continuando a sua colonização, estava continuando a sua colonização, ou seja, trazendo pessoas, né, propagando a proliferação humana, porque colonizar é isso, é chegar, é se ambientalizar, é conhecer o território, é crescer no território, é evoluir no território, né, é dar frutos a este território, eu estou falando de reprodução mesmo humana, ambiental, estrutural, infraestrutura de um modo geral. E nem, né, por parte até da própria população, por conta desse medo que eu falei anteriormente. Sendo assim, a intenção, né, a saúde limitava-se aos recursos da terra, plantas e ervas, ou por conhecimentos empíricos dos curandeiros, que foi o que eu falei no slide anterior. Então, eu não tenho interesse dos colonizadores. Eu tenho medo e um não conhecimento, uma ausência de informações dos colonizados. Mas o que me restava era esse conhecimento empírico, tradicional, já enraizado dos índios. Então, eu estou falando de uma cura não baseada em ciência, de curas não comprovadas técnica e cientificamente, mas que funcionavam na época. E aí, eu já nessa contextualização, dentro dessa contextualização, eu trago essa linha do tempo, essa linha histórica, que traz a linha do tempo da saúde pública no Brasil, com todos esses anos em que eu não falo mais de colonização brasileira, nós já estamos falando de um país colonizado e pessoas colonizadas. Eu estou falando agora já de um país, de um ambiente, de um território que ele começa a ter a sua organização de saúde, em que ele começa a reconhecer a sua necessidade, e aí nós entramos em saúde pública mesmo, né? Passamos a fase histórica para conhecermos essa realidade temporal do Brasil, e hoje nós chamamos de SUS, tá bom? Nós temos aí em 1808 a criação da primeira Organização Nacional de Saúde Pública no Brasil, e aí a gente fala da criação posterior, anos depois, né, de toda essa questão histórica dos CAPs, dos INAMPs, dos IAPs, de toda essa conjuntura que vai montar o SUS. Nós temos que lembrar que, quando se fala de SUS, a nossa preocupação é falar da Constituição de 88, 1988. Professor, você está passando para um outro assunto. Sim, já eu volto, mas é só para causar uma reflexão. Falar de SUS, a gente fala de Constituição de 1998 para cá. 88 para cá. Perdão, 90, década de 90 para cá. Quando eu falo história do SUS ou história da saúde pública no Brasil, eu tenho que lembrar do antes. Eu vou falar, sim, desde a colonização do Brasil. Porque toda uma questão sanitária, uma reforma e reformulação sanitária no Brasil, ela, para chegar ao SUS, aconteceu anteriormente. Então, todas as lutas, todas as questões, o surgimento de doenças, a emergência de doenças, a reinserção de outras doenças, aí nós vamos falar de febre amarela, de febre bubônica, mesmo que não seja no Brasil, mas a peste negra, e outras doenças que eram uma realidade da Europa, mas que eles se chegaram aqui próximo ao Brasil, porque eram eles os nossos visitantes, tá?
E aí, 20 anos depois, eu tenho a lei de municipalização dos serviços de saúde, ou seja, a necessidade, a criação e a implementação da saúde na ponta. A saúde passou a sair das capitais, dos grandes centros urbanos, e a necessidade de chegar nos povoados, né? O que hoje nós chamamos de município, na época nós tínhamos os povoados. Então, a colonização, a expansão, a grande produção do país já chamado Brasil teve a sua redistribuição e que muitos anos depois a gente vai chamar de descentralização, porque já é o SUS. Alguns anos depois, a prática da imunização compulsória, epa, que palavra é essa? Né? Vamos mais à frente. Imunização compulsória das crianças contra a varíola. Eu poderia usar a palavra obrigação como sinônimo de compulsão, mas, na verdade, o sentido aí ele é até um pouco ambíguo. Mas o que hoje nós tratamos como compulsória, uma imunização compulsória, nós vamos lembrar da revolta da vacina, nós vamos lembrar da vacina feita e realizada à força, né, praticada de uma forma até mesmo brutal. Porém, o objetivo primário ele era até bom, né? O objetivo anterior a isso ele era positivo. Eu falo de imunização compulsória das crianças contra a varíola, porque a varíola recebeu ali a primeira prática de vacinação. Então, eu usando a varíola como patologia, como doença, eu tenho que a primeira vacina no Brasil de forma ampla, coletiva e necessária foi a contra a varíola, a imunização compulsória de crianças contra a varíola. E eu vou lembrar que esse aspecto compulsório ele me traz um sinônimo de obrigação. Mas, na verdade, de forma ambígua, é a necessidade coletiva que prevalece sobre a individual. Vou fazer uma metáfora. A, a metáfora que eu posso fazer sobre a eleição, por exemplo. A gente lembra que as eleições elas não são obrigatórias, certo? Eu não tenho eleições obrigatórias, perdão, ela é obrigatória, mas na verdade eu não sou obrigado a ir votar, né? Eu posso não ir votar, mas se eu não for votar ou se eu não realizar uma justificativa, eu tenho ali as multas, né? A pessoa ela é penalizada e isso é um problema, certo? Mas, professor quando você diz compulsória e você diz que tem uma obrigação, mas na verdade eu não posso ser obrigado, é quando eu torno obrigatório para que a pessoa pratique, faça e realize, e caso ela não faça, ela é punida, certo? Então, quando se usa o termo compulsório, e eu faço essa metáfora do termo compulsório comparado às eleições, é para dizer que nós não somos obrigados a nada, mas existe a obrigação. E caso eu me ausente, não vá, não justifique e não tenha um motivo aparente, real, no caso das eleições, que eu citei como exemplo, eu tenho uma punição para isso. No caso da Covid-19 mais recente, a saúde coletiva, de forma pública, ela vai sempre prevalecer pelos interesses e anseios individuais. Ou seja, ela continua sendo compulsória também e com vários aspectos punitivos. Eu acabo não sendo obrigado a tomar, mas nós temos instituições, empresas, lugares em que estão sendo aplicadas multas, em que profissionais estão sendo demitidos e vários outros contextos aí negativos que acontecem com essas pessoas por não se vacinarem, por não quererem se vacinar, tá? Mais adiante, em 1846, né, o Instituto Vacínio do Império, e aí já uma ramificação, um preparo para posteriormente termos dentro do Ministério da Saúde os setores, as áreas em que nós podemos ter o aparato da imunização, da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, das outras áreas de interesse social, coletivo, médico e assistencial de um modo geral, tá? Deixem só eu ver este material aqui para eu tentar passar e acompanhar com vocês os slides e ficar bem bonito aqui nessa gravação, tá bom? Deixa eu só tentar passar aqui e ver isso. Deixa eu ver aqui se os slides já estão indo, todos mesmo, de verdade, por conta da dificuldade de deixarmos todos eles junto com o vídeo. Eu percebi que não estava conseguindo, né, não estava podendo apresentar os slides em tela cheia, tá? Deixa eu só ver esse detalhe. Pronto. Eu não consigo voltar. Deixa eu ver. Só mais um minuto.
conseguindo passar, eu não estou conseguindo voltar para ver tudo isso para vocês. Pronto, vamos ver aqui como é que ele dá, até onde que ele dá, tá? E aí, dito isso, nós temos já mais recente a Junta Central de Higiene Pública e Regulamento do Registro dos Nascimentos e Óbitos. Aqui já é mais o que lá na frente vai surgir a atenção básica, mas tem muito a ver com a vigilância sanitária e epidemiológica na questão do levantamento de nascidos vivos, dos óbitos, para se estudar o índice de mortalidade, né, e ter um aparato informativo de como é a saúde pública do Brasil. Por quê, pessoal? Por que nós precisamos entender isso? Precisamos entender isso para termos a compreensão de que só entende a evolução social e econômica de um país, eu só consigo mensurar o nosso próprio IDH, os nossos índices de crescimento e evolução e principalmente desenvolvimento humano com base na saúde. Então, a saúde está muito relacionada e ligada diretamente à educação, assim como também está ligada à questão previdenciária, tá bom? Que é a questão trabalhista, por exemplo. E aí eu vou lembrar, já começo a falar do SUS, de todos esses avanços, de todas as melhorias, daquilo que a gente conhece, chama-se ou sabe que era o bom, né? Deixa eu voltar aqui para os slides. Como eu falei, os slides estavam nos dando aqui um problema. Deixa eu voltar aqui para eles. Pronto, estou aqui com os slides, tá? Eu estava com essa dificuldade de usá-los, mas acredito que agora eu já consigo estar com eles bem direitinho. Pronto. E aí, a saúde, né, um direito de todos e um dever do Estado. Então, eu vou lembrar que essa obrigação ela é estatutária, certo? É dever do Estado fornecer, servir e nos dar subsídios para se ter uma saúde de qualidade. Por isso que o Estado tem todo um poder executivo, administrativo e com apoio do legislativo de criar, implementar, né, e usar de medidas em que se objetiva a escolha coletiva, a prática de saúde coletiva e não individual. É onde também tem a participação social, porque isso é um preceito básico e fundamental das diretrizes do SUS, tá? A gente fala de universalidade, da integralidade, da equidade. E o processo de vacinação, de imunização, ele foi sempre, desde o início de tudo, um grande marcador da saúde pública no Brasil, porque eu vou lembrar dessa revolta da vacina, eu vou lembrar de Oswaldo Cruz, eu vou lembrar da política associada à prática de saúde, eu vou lembrar da ditadura militar. Todas essas associações me traz a seguinte conclusão: para estarmos em um processo de saúde hoje, em que ainda não julgamos eficaz totalmente e com grande qualidade, mesmo não julgando não ser o ideal do possível, mas muito próximo disso, nós tivemos lutas históricas de muitos anos que antecederam a instalação do Sistema Único de Saúde. E antecipo a vocês, a reforma sanitária, a luta, as brigas, a participação social da comunidade, a participação do Poder Executivo e Legislativo, a participação das classes de saúde, dos profissionais, a participação da equipe, da galera, do povo que gosta de se manifestar, que tem a ver com a representação social, mas que muito tem a ver com as classes, né? Com a luta da enfermagem, os agentes de saúde, os agentes de endemias, os professores, os médicos, de um modo geral, tudo isso acontece com frequência e vai continuar. Então, reforma sanitária, ela não aconteceu, ela está acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, falou de reforma sanitária no Brasil para a chegada e concretização do SUS, nós tivemos ali a Lei Eloy Chaves, nós tivemos todo esse arcabouço histórico, mas ela continua, ela é contínua e ela é frequente, tá bom? Já saindo de toda essa historinha, né, já evoluindo um pouco e não focando mais, né, só em história de saúde pública, né, na história do Brasil, já saindo desse assunto e chegando verdadeiramente no nosso grande foco, que são as doenças emergentes e as doenças reemergentes, nós vamos falar de doenças novas, nós vamos falar de doenças, entre aspas, velhas, mas que estão sempre à tona, que voltam, que retornam, que é o interesse desse encontro, dessa palestra, desse assunto aqui no Congresso, tá? Doenças emergentes, doenças reemergentes, o significado básico de doenças emergentes. A gente conhece como doenças novas, né? A gente conhece como doenças novas, desconhecidas da população. Eu até coloco, de fato, a Covid-19 como uma doença emergente,
por saber que há um desconhecimento, ou melhor, havia, né, existia um desconhecimento por parte da população, mas na classificação literal, ela nem é conhecida só como emergente, mas sim como reemergente, porque nós sabemos dela como zoonose, né, como presente em animais, mas já que é um congresso de saúde pública, de saúde humana, na verdade, perdão, ela entra assim como uma doença emergente por estar presente de forma inédita desde 2019, finalzinho de 2019 até agora, tá? Vamos lembrar que elas são causadas por vírus e bactérias, nunca antes descritos ou por mutação de um vírus. Então, não, mesmo não sendo por a Covid-19 não ter sido descrita antes, mas ela entra por se tratar de uma doença que está em frequente mutação de vírus. É onde a dengue vai entrar perfeitamente, né? Nós vamos lembrar de uma doença tetravalente no Brasil, mas em países como na Ásia, que estão localizados na Ásia, nós já temos ali a dengue do subtipo 5, né? Então dengue 5. Então nós vamos lembrar que a grande característica da doença emergente são doenças causadas por vírus e bactérias, nunca antes descritos, mas o principal está por mutação de vírus. Eu até colocaria outros micro-organismos, mas em 99% dos casos, vocês vão ver aqui no mapa, que eu vou mostrar para vocês, causadas por vírus e bactérias, tá bom? Podem ainda ser causadas por um agente que só atinge animais e que agora afeta também seres humanos. Quando eu digo a descrição que pode ainda ser causada por um agente que só atinge animais e que agora afeta também seres humanos, nós vamos lembrar da gripe aviária, nós vamos lembrar da gripe suína e da própria Covid, ou melhor, do coronavírus, de um modo geral, tá? Só que o SARS-CoV, né, especificamente a Covid-19, o próprio nome, nós vamos lembrar ali da estrutura morfológica, da coroa que vai formar essa estrutura morfológica do vírus, 19, relacionado ao ano 19, ao 2019, surgiu em uma cidade no interior da China, uma pequena cidade. Então, tudo isso humanizou este vírus, essa característica do vírus, o que posteriormente vai trazer ali várias cepas, tá? Que são as mutações virais. Este tempo, né, pode ainda ser utilizado, o termo, perdão, para descrever quando uma doença atinge uma região onde até então nunca tinha sido detectada. Então, nós vamos falar de uma região que ela era virgem para aquela doença e que de algum modo aquela doença chegou lá. Mas como, professor, aquela doença chegou lá? Ela chegou através do trânsito de pessoas, através das colonizações, através das grandes viagens de embarcações, dos aeroportos, dos portos dos aeroportos, das estradas, da grande sazonalidade humana, né? Nós temos uma vida cigana, desculpem essa expressão, mas é uma vida de andanças, né? De passeios, de viagem. Nós estamos a todo tempo transitando por todos os territórios. Então, isso traz ali uma característica de uma doença emergente. Então, uma doença ela pode ser antiga lá na Ásia e se tornar emergente nova na Europa. Ela pode ser antiga na Europa e se tornar, antiga na Europa e se tornar nova, emergente na América do Sul. Então, essas interpretações nós precisamos entender, essas compreensões nós precisamos ter de forma clara em nossa mente, tá? Aqui eu vou trazer os determinantes das doenças emergentes e reemergentes. Esses determinantes nos trazem muitas interpretações, porque eu vou falar de zoonoses, eu vou falar de ecologia, eu vou falar do aspecto social, da habitação, da vigilância sanitária, eu vou falar das nossas práticas de turismo, das nossas viagens, da nossa sazonalidade, dessa vida cigana, né, que eu usei esse termo, que é a vida humana, os portos e aeroportos, as estradas, as nossas viagens frequentes, a circulação de um modo geral que o ser humano tem. Tá? E aí, sistema de vigilância, né? A zoonose, vamos lembrar que vem das zoonoses, né? Doenças animais, questões animais. Nós somos animais também, mas eu não estou falando da espécie humana, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nós estamos dentro do reino animal, mas não é a espécie humana, nós estamos falando de outros animais, tá? Temos as alterações climáticas, que são fatores relacionados ao meio ambiente. Temos os fatores humanos, que são os maiores, movimento humano, né, animais infectados. Então, nós estamos falando da criação de animais em casa, né? Estou falando de cães, de gatos, nós sabemos as quantidades de doenças transmitidas por gatos. Outros animais, vira e mexe o ser humano quer dar uma de exótico e ele quer criar animais exóticos, tá? O turismo tem a ver com as viagens, as mudanças, né, no uso do solo, então o cultivo excessivo, o extravio excessivo traz sim essas mudanças
no solo, na parte física e química e biológica. Eu tenho os fatores relacionados ao patógeno, no caso, o patógeno é o causador da doença, tá? Eu vou ter o vetor, por exemplo, que geralmente pode ser o carrapato, pode ser o Aedes, que é um mosquito, pode ser o ser humano, vetor intermediário, vetor definitivo, mas eu vou ter o patógeno, que vai sempre se adaptar, né, a adaptação do patógeno aos novos hospedeiros. É onde o vírus, que é um patógeno, a bactéria, que também é um patógeno, mas em especial o vírus, tem essa mania ridícula de se mutar, porque ele vai conhecendo, habitando, vivenciando novos DNAs. Então ele vai percebendo e se familiarizando com vários códigos genéticos, o que permite ele entender, compreender como aquele hospedeiro age, como que o organismo daquele hospedeiro age, e ele como sendo, perdão, ele como sendo um hóspede intruso, invasivo, vai se remoldando, né? Vai criando ali uma memória negativa contra a gente, né? E vai se lapidando e se aperfeiçoando. As bactérias vão ali criar as resistências, né? Então, são adaptações, sim, do patógeno. Eu falei do vírus no sentido das mutações e criações de novas cepas, e as bactérias por criarem sua resistência, por reconhecerem sua resposta imunológica, por conhecerem os seus agentes de batalha, e ela vai se lapidando, se moldando para invadir de uma forma bastante negativa, tá? Aquisição de virulência, é o que eu falei antes dos vírus, né? Essa virulência, a taxa de virulência, é o poder de infecção, é o poder de causar a doença e se espalhar, é o poder que o vírus tem de invadir, infestar o corpo humano e ao mesmo tempo se propagar e causar ali a doença e rapidamente no seu corpo ele se desenvolver. Então, quando eu tenho um vírus que rapidamente propaga a doença e desenvolve essa doença no corpo, eu estou falando de um vírus de alta virulência, isso é péssimo para que nós possamos combater, tá? Mudanças práticas no manejo de rebanhos, né? E aí também dentro dos fatores humanos, mais relacionados ainda às zoonoses. Animais de estimação, eu já falei. Comidas exóticas e caças, né? Quando se come ostras e quando se alimenta de moluscos, né? Os frutos do mar, mas em especiais os moluscos límicos, que são os de água doce, né? Ali ribeirinhos de açudes, lagos, poças de água, que traz ali várias doenças, como por exemplo o caramujo africano, né? O Schistosoma mansoni, também eu estou falando já de uma outra doença causada por um vetor, transmitida por um vetor, e que este vetor participa sim de comidas exóticas, muita gente do Oriente come, mas sem cuidado nenhum, sem cultivo adequado, sem manejo adequado, acaba se infestando, tá? Aqui eu trouxe essas medidas de controle, né, e redução da circulação do vírus, focando em vírus. Por que focando em vírus, professor? Porque nós vamos falar de dengue e Covid-19, e são duas doenças que são transmitidas por vírus, né? Na verdade, que são causadas por vírus, né? A transmissão nós temos ali do ser humano, mas especificamente na dengue eu tenho ali a presença do Aedes, que é o meu vetor importantíssimo para a transmissão da doença. Eu tenho aqui os problemas e desafios e as propostas de enfrentamento. Por exemplo, migração da força de trabalho. Esse passeio contínuo, essa andança contínua, pessoas que saem do Nordeste para o Sul, do Sul para o Norte, do Norte e Nordeste para o Sudeste, para trabalhar nas grandes capitais, para trabalhar em São Paulo, em outros grandes centros urbanos. Propostas, né? Disponibilizar local de trabalho mais próximo do locus social e cultura do trabalhador. Então, assim, não é que impeça das pessoas de irem e vir, mas que onde a pessoa mora, o ambiente de trabalho, a cultura, a própria ambientalização, o próprio ambiente sanitário, a questão social daquele usuário, daquele morador, seja adequada ao seu local de origem. No caso dessa absorção de mão de obra migrante, né, que existe a migração interna, programar períodos de observação, quarentena, ou seja, ele veio de outro estado, ele veio de outra cidade, né? Preparar uma quarentena, um isolamento adequado, um isolamento apropriado, supervisionado, para que se veja, né, este contexto do indivíduo, e não só de doenças transmitidas dessa forma, mas que tem ali um preparo para o biopsicossocial. Então, nós estamos falando do biológico, do psicológico e do social. É um indivíduo, é um ser humano que está mudando de ambiente.
certo? Atenção especial para trabalhadores vindos da Ásia, África, áreas tropicais e subtropicais. Por que, professor Aleph? Porque muitas dessas doenças, principalmente as vetoriais, como dengue, zika, chikungunya, elas são doenças que são acometidas mais em regiões tropicais, em países quentes, certo? Que tem essa oscilação entre verão e inverno, que estão muito próximas aos trópicos do planeta, no nosso globo terrestre, porque são áreas em que se existe uma proliferação maior desses vetores, tá? Dos mosquitos, por exemplo. Trabalhadores itinerantes, viajantes, né, de frente de trabalho, é o mesmo exemplo que eu falei. Durante o período de trabalho, uso obrigatório de roupas que minimizem essa exposição da pele. Estou falando dos EPIs, por exemplo. Repelente, né, na pele exposta e na roupa. A própria presença do mosquiteiro, certo? E aí nós vamos falar também do acompanhamento clínico do trabalhador, né, que é advindo de zona endêmica da doença ou do habitat do próprio Aedes aegypti ou do Aedes albopictus, né, por pelo menos 14 dias. E aí vocês vão lembrar, ou para quem não sabe, que a transmissão da dengue ela não é apenas pelo Aedes aegypti, mas eu também tenho o albopictus. Então, já é uma modificação, já é uma ramificação, certo? De um outro gênero, de uma outra espécie, perdão, o mesmo gênero que é o Aedes, mas a espécie muda, certo? Eu estou falando do primo legítimo do Aedes, que vai transmitir a doença, e aí eu vou lembrar também que o Aedes não transmite somente a dengue, nem a zika, nem a chikungunya, que recentemente nós conhecemos, mas eu vou lembrar da febre amarela, tá? Então, essa migração da força de trabalho, esse cuidado com os países tropicais, com os países da Ásia, da África, os subtropicais, os ambientes quentes em que eles proliferam com grande facilidade, onde eu tenho trabalhadores que partem, né, que migram com frequência do Nordeste Norte para o Centro-Oeste, para o Sul, para o Sudeste. Esse trabalho de quarentena, ele não tem que acontecer só com a dúvida, com a suspeita da Covid, não. Eu vou lembrar que essas pessoas têm fatores biológicos, psicológicos e sociais, por isso que usa o termo biopsicossocial. Então, essa pessoa está vindo de outro ambiente, de outro habitat, de outra cultura, de outra sociedade mesmo, então ele vai ser inserido em um novo espaço geográfico, e existe a necessidade, né, da realização, da elaboração, da programação de vigilância e informação desses tipos de casos, tá? Eu tenho, dentro disso, eu falei a realização de grandes eventos de massa, nacionais e internacionais, então é necessário que haja também uma programação, que haja uma elaboração e que exista uma vigilância antecipada sobre esses assuntos. Casos em regiões com alta densidade do vetor, ou seja, a presença de vetores que causam essas doenças que eu já citei, né? Eu tenho que trabalhar a prevenção da transmissão do Aedes, por exemplo, em algumas Olimpíadas, ou melhor, nas últimas jogos, os últimos jogos, na última Olimpíada, que aconteceram no Brasil, no caso do Rio de Janeiro, o estado todo se preparou, porque tanto os brasileiros, os cariocas que são brasileiros, e o Brasil de um modo geral, como as pessoas que vinham de outros países, precisavam desse cuidado, dessa garantia, dessa segurança, porque nós sabemos que o Rio de Janeiro é o bambambam bam, bam da transmissão de dengue, tá? Já dentro do nosso assunto, vamos lembrar um pouco mais dessa divisão de doenças emergentes e reemergentes, certo? E quando eu falo delas, para eu ter uma distinção de doenças emergentes e doenças reemergentes, eu vou falar de novas doenças, e aí eu vou lembrar, né, do que é novo, mas ao mesmo tempo tem um resgate histórico, a Aedes, no caso, transmissão da dengue, mas vou lembrar da AIDS, certo? Especificamente, vou lembrar do Ebola. Em novas populações, a gente fala de cólera, né? A cólera é muito presente no Haiti, né? E aí eu vou falar dela recentemente na Alemanha. Então, a cólera ela era algo frequente no Haiti, se tornou reemergente por não haver um controle, e se tornou emergente na Alemanha, ou seja, muito frequente, novo na Alemanha. Vou falar de doenças antigas em diversos lugares. Estou falando, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem um controle muito grande de diversos tipos de doenças, mas eu tenho ali o aumento da virulência, do poder de virulência, da evolução do vírus, da influenza, no caso do H5N1, que era presente em Hong Kong. E nos Estados Unidos eu tenho uma emergência e uma reemergência em Hong Kong da influenza, no caso H5N1, tá? Tenho a reintrodução de diversas pestes, e aí eu vou falar da peste na Índia, eu vou lembrar da malária, da cólera, vou lembrar da malária em especial na África, certo? Não tão forte na África do Sul, por existir ainda uma mínima política de saúde. Vou falar da grande resistência
Quando eu digo vou falar, gente, estou citando agora os exemplos. Grande resistência, agora já estou falando microbiológica, no sentido de antimicrobianos, do tratamento da tuberculose. E também posso falar até da malária, incluir a malária por ter ali uma classe de medicamentos semelhantes e próximas. Então, tuberculose e malária, resistência de medicamentos muito grande. Isso traz com que os antibióticos criem essa resistência, é um problema, e que os vírus tenham um aumento do poder de virulência devido às manifestações, às mudanças nas suas cepas virais, por conhecer o nosso código genético, por visitarem várias pessoas, vários corpos, vários organismos, e terem ali um trabalho no código genético, o que fazem com que eles lembrem, né, criem uma memória. Assim como o nosso sistema imunológico vai criar uma memória imunológica, uma lembrança dos agentes agressores, dos patógenos, eles conseguem se modificar, né, se aperfeiçoar por nos conhecerem, tá? É aí a luta travada da criação e aplicação de vacinas de forma rápida, né, urgente, para que não se tenha ali 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá quantas cepas que nós já temos, tá? Vamos evoluir. Falando do Brasil e de países na América do Sul, eu vou lembrar do que é emergente, vou lembrar do que é reemergente, e eu tenho nesse mapa duas cores distintas, tem um vermelho e tem um preto na legenda. Lembrando aí do emergente, né? Eu tenho o vírus guanarito nessa região aí da Venezuela, da Guiana, tem o vírus da chikungunya, vocês vão pesquisando, tá, sobre esses vírus. Quase todos eles são transmitidos por vetores, então tem que ter a presença do vetor ali no ciclo de reprodução do patógeno. Estou falando do Zika vírus, né, aí eu já falo de Aedes, as gripes de um modo geral, H1N1, H1N3, H1N5, H1N7, as influenzas, né? Vou lembrar do vírus, esse vírus sabia ou sabiá, que muita gente chama, mas é dentro do Brasil também. Coronavírus, aí ele pega o Oceano Atlântico, porque na verdade nós temos ele aqui na nossa região, mas é mundial, tá? O SARS-CoV. Tenho aí o vírus mapucho, né? O Oropouche, principalmente no Equador, gente, muito Equador. Já chegou no Peru, então eu considero ele também emergente no Peru, certo? Vocês vão pesquisando sobre esse tipo de vírus. Uma observação, professor, por que não falar de cada um deles? Nós precisaríamos de grandes mesas redondas, nós precisaríamos de um evento, um congresso só para esse assunto, tá? Não só para doenças emergentes e reemergentes de um modo geral, mas para falar sobre cada uma de modo detalhado. Em preto reemergente, a febre amarela, né? Quando eu falo que febre amarela é categorizada como uma doença reemergente, é porque eu vou lembrar da febre amarela silvestre, certo? E aí eu vou lembrar dos ancestrais aí, mais frequente recentemente ainda, né? Atualmente, do próprio orangotango, né, dos macacos de um modo geral, e que ela sai do ambiente silvestre para o ambiente urbano e ela continua reemergente. Professor, mas a febre amarela foi erradicada. Calma, vamos lá. Existe a vacina da febre amarela, nós tínhamos ali a frequência dos seus 10 anos, hoje já tem uma necessidade do reforço com um tempo menor, bem menor que isso, tá? Em pelo menos 10% que isso. Mas nós temos casos ainda de febre amarela devido à presença do homem dentro do ambiente silvestre, dentro da fauna e da flora de forma frequente. Então, a entrada do homem no ambiente silvestre trouxe a febre amarela de volta, não de uma forma tão expressiva, e ela sai de febre amarela silvestre para a febre amarela urbana, tá? Fiquem pasmos com isso. E aí a gente fala da dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, certo? Nós falamos de dengue 1, 2, 3 e 4 no Brasil, que nós temos 4 sorotipos, perdão, a necessidade de uma vacina que vá, né, ter essa eficácia de tetravalente, certo? Porque nós temos 4 variantes, mas nós já conhecemos a dengue 5, que é presente, é emergente na Ásia em especial, e ela pode se tornar emergente em outros países. No Brasil não temos esses casos registrados de dengue tipo 5, mas já existem relatos. Então, é uma preocupação, sim, os órgãos de saúde devem se preocupar. E para ontem, né, gente, essa vacina é verdadeiramente funcionando, tá bom? E aí a raiva também, né, está presente aí como uma doença reemergente. Aqui eu tenho alguns casos de doenças emergentes e reemergentes. Minas Gerais, 1998, a nefrite epidêmica, eu estou falando de uma inflamação nos néfrons, tá? De modo geral, no Brasil, nos anos 2000, a febre amarela silvestre. E aí eu vou falar de Goiás, Bahia e São Paulo.
Brasil, em 2003, síndrome respiratória aguda, então eu falo das gripes de um modo geral, certo? E ela vai entrar as influenzas, né? Ela vai entrar os H1 e etc. Episódia, né? Episotia, na verdade, que é a pronúncia correta, que é o vírus amarílico. Rio Grande do Sul, Santa Catarina em 2005, surto de doenças de Chagas, né? E aí, quando eu falo de Chagas, eu vou lembrar de Carlos Chagas, eu vou lembrar de todos os projetos da Fiocruz, da atuação da Fiocruz, desde a região norte do Brasil, inclusive Sobral, no Ceará, teve, né, e até tem estudos bem específicos sobre doenças de Chagas, e aí nós vamos lembrar de 2005, esse surto em Santa Catarina, né, um grande surto. Não é uma doença erradicada, até porque ela não chegou no patamar da dengue, mas nós temos casos, sim, da doença de Chagas, sabemos os problemas, sabemos da dificuldade do tratamento, mas sabemos das técnicas de prevenção, porque o controle ele é físico, né? Tem um controle químico ali pela questão dos inseticidas, do tratamento, do mapeamento peridomicílio e intradomicílio, mas eu vou lembrar que Chagas é algo frequente e corriqueiro e que temos ali a Fiocruz como exemplo, tanto no Ceará como no Brasil, no tratamento desse tipo de doença, tá bom? Tocantins, 2006, surto de oftalmia de etiologia desconhecida, até hoje. São Paulo, 2006, né, o surto de febre de St. Louis, vocês vão pesquisar, tá bom? E aqui eu vou trazer as principais interpretações sobre vacinas contra a Covid-19 e dengue, tá? Pré-requisitos básicos, ter uma noção, uma informação, conhecimento um pouco sobre como funcionam as etapas de vacinas. Então, assim, falar de vacinas, falar de coronavírus e de dengue ou de qualquer outra vacina, lembrem que essas fontes, elas são da Anvisa, tá? Do governo federal Brasil, tá? Governo federal Brasil, Anvisa, 2020, 2021. Eu vou lembrar que todas as vacinas, independente de ser para a Covid-19 ou não, elas terão sempre fases, certo? A depender da demanda, da urgência, da necessidade. Algumas fases, elas são antecipadas, eu não diria burladas, mas elas são apressadas, para que nós tenhamos a vacina, porque entre ter vacina e não ter, mas é óbvio que eu não posso submeter a população a grandes riscos, mas ter vacinas com uma quantidade mínima de eficácia comprovada, isso já é boa coisa, tá? E aí eu vou ter os estudos com bases e testes que não são clínicos, certo? Que é a pesquisa básica, ela vai envolver realmente a identificação de possíveis candidatos a essa vacina, tá? Estudos clínicos, estudos de fase 1, de fase 2, de fase 3, e o registro, né, que tem a ver com a verificação da eficácia das mesmas. Então, eu tenho aí estudos clínicos realizados em humanos, após dados preliminares, após os estudos in vitro laboratório, estudos em vivo em pessoas, em seres humanos. Fase 1, primeira etapa dos testes, né, já em humanos, para avaliação da segurança, de reações aceitáveis. Professor, por que você fala de reações aceitáveis? Porque tem reações sempre. Por que vão ter reações sempre? Sempre. Porque vacina, ela não é um medicamento propriamente dito que vai tratar uma doença. E a vacina não vai te dar imunidade específica para doença nenhuma. Ela não vai produzir anticorpos, ela vai estimular a produção de anticorpos, porque ela vai causar a falsa ilusão de uma doença naquele organismo, certo? Seja por um organismo sintético, semissintético, seja por a vacina ter o RNA ativado ou o DNA, nós vamos ver um pouquinho disso também ainda aqui, mas ela vai causar a sensação, a interpretação de que o teu organismo está com agente patógeno, incentivando, né, estimulando o teu corpo a produzir anticorpos. Dessa forma, você tem ali a ação da vacina, mas são os anticorpos do teu corpo, do teu organismo, em que a vacina causou esse estímulo, é que eles serão produzidos e eles irão combater a doença. Não é que a vacina vai lutar ali contra o vírus, tá? Que isso fique muito claro. Fase 1, já falei, fase 2, avaliação da dose, do esquema de vacinação e da imunogenicidade da vacina, se uma dose, 2 doses, 3 doses, há necessidade de reforço. Professor, isso pode ser modificado? Pode. Uma vacina que hoje tem que ser 2 doses, 3 doses, lá na frente pode se detectar e perceber que uma dose é o suficiente. Hoje, o que se tem como uma dose pode ser modificado e lá na frente serem 2 doses, tá? Isso é algo contínuo, imutável sempre, tá bom? Fase 3, estudos realizados em grandes populações para avaliar a eficácia e a segurança da vacina, então é quando eu já tenho ali o teste em massa, e o registro, né, que vai nos manter mais seguros, mas ali fase 4, e pensando até numa possível fase 5, eu vou ter a farmacovigilância,
que é a vigilância de como estão as pessoas após receberem tal medicamento ou receberem uma vacina. Né? É acompanhar, é supervisionar, é receber possíveis notificações, é receber possíveis informações, grandes atualizações sobre mudanças após o recebimento de uma vacina, tá? No organismo da pessoa. Orientações sobre a Covid-19, nós precisamos entender. Eu não estou aqui para explicar sobre como prevenir ou como se cuidar da Covid-19. Mas nós vamos lembrar que esse novo coronavírus faz parte de uma família viral que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. As grandes origens, os grandes relatos, os grandes estudos trazem uma origem primária em animais. E aí, advinda de animais, né, como uma zoonose chegando em humanos, e nós temos ali a manifestação de diversas infecções, né, pelo corpo, respiratória, circulatória, neurológica, causada ali pela Covid-19. Os sintomas são variados, desde febre, tosse, dificuldade de respirar. Eu tenho aqui que esse vírus, de modo geral, né, ele causa a doença respiratória, certo? Denominada Covid-19. E, na maior parte dos casos, a doença é leve a moderado, que hoje a gente modifica, já havendo ali muitos casos graves, e mudou-se este perfil de pacientes adultos, idosos, terem uma gravidade maior da doença. Este perfil foi modificado, tá bom? E aí eu vou lembrar dos tipos de vacina, eu acabei de falar, então eu vou explicar como que eu tenho essas vacinas atualmente, né? Como que elas podem se apresentar. As 4 principais técnicas de imunização que buscam uma resposta eficaz para o combate ao SARS-CoV-2, por exemplo, isso é específico para a Covid-19, tá? Eu tenho vacinas de vírus inativado, ou seja, contém a amostra do vírus morto, chamado de inativado, ou seja, ele não vai ativar dentro do corpo a própria doença. Ou seja, é o vírus inativado, mas ele não vai produzir a doença em si. E é uma das formas mais comuns de imunização disponível. Por quê? O vírus estando inativado, eu consigo, quando eu lembro de todos esses tipos, eu vou lembrar das vacinas de vírus inativado, a vacina de vetor viral, as vacinas genéticas e as vacinas proteicas subunitárias. Quando eu falo da vacina inativada, eu vou lembrar que eu vou ter amostras, pequenas amostras do vírus morto, porque se for o vírus vivo, eu vou desencadear a doença no meu paciente, no meu organismo, na população. Então, eu preciso que seja o vírus morto, que nós chamamos de inativado. E essa é uma das formas, né, mais comum de se alcançar a imunização disponível. O que precisa ser entendido aqui, o que vocês, alunos, precisam compreender, é que ele, mesmo sendo inativado, ou melhor, morto, ele é o suficiente para, no meu organismo, estimular a produção de anticorpos, e são os anticorpos que irão combater uma posterior infecção. Ou seja, eu crio no meu organismo a falsa sensação de uma doença, o que vai reforçar e melhorar a minha imunidade, devido à produção de anticorpos, porque vacina não é anticorpos e ela não vai lutar diretamente contra o agressor, são os meus anticorpos que vão lutar contra o patógeno. Isso tem que ficar muito claro aqui, tá? E aí eu vou entrar em vacinas de vetor viral, né, que a proteína ela ativa, né, a proteína ativa de um vírus ela é inserida em um outro vírus, modificado em laboratório, então já tem uma coisa bem artificial, bem in vitro, certo? Que é capaz de se replicar. O corpo produz respostas imunológicas ao mecanismo de ataque do vírus, ou seja, eu peguei um vírus falso, sequinho, cru, peladinho, tá? Coloco a proteína ativa de um vírus, no caso, não é o vírus da Covid-19, mas dentro do meu organismo, essa junção, né, rica em proteínas, vinda do aspecto da Covid-19, ela vai ali criar uma resposta imunológica, né, ao ataque daquele vírus. Então, são os anticorpos que vão atacar quando eu receber um vírus da Covid-19. Até então, considera-se mais eficaz as vacinas de vírus inativado quando comparado ao vetor viral, tá? Porque o vetor viral é esse vírus que recebeu a inserção da proteína, porque esse vírus modificado em laboratório se tornou um vetor. Ele é um robô, um protótipo para alcançar o objetivo, tá? Vacinas genéticas, né, inserem ácidos nucleicos do vírus no corpo, o que gera a produção voluntária de defesa do organismo. Aí eu já estou inserindo uma vacina um pouco mais próxima do real, a presença genética do vírus, do código genético, na verdade, rico em ácidos nucleicos do vírus causador da doença no corpo do organismo humano, tá? Vacinas proteicas subunitárias, né? São feitas com fragmentos do vírus ao invés de amostras completas. Então, são pedaços que podem ser organelas, um pouco de RNA, o DNA que ele adquiriu de um humano,
para tentar modificar ali a cepa, né, para tentar alcançar mais cepas virais, pode ser proteína isolada, enfim, que vão criar um mecanismo de imunização, tá? Em especial são as proteínas, porque as proteínas estão relacionadas ao desenvolvimento, à reprodução dos vírus. Preciso de proteína, preciso do código genético do meu hospedeiro para que eu consiga realizar essa replicação, essa reprodução viral, tá? Evoluindo, nós vamos chegar aqui na comparação de 4 vacinas contra a Covid-19. Vou falar das 4 primeiras, digamos assim. Temos a Janssen, né? Mas não tenho ela aqui, mas nós sabemos que temos essa 5ª vacina de um modo geral também. E aí eu tenho o fabricante, o tipo, a dose, a eficácia, o armazenamento. Vou lembrar da vacina de Oxford, né? Que é a AstraZeneca. Tipo, vetor viral, vírus geneticamente modificado, são 2 doses, eficácia entre 62% a 92%. Perdão, 90%. Temos que lembrar da outra, que é a Coronavac também. Então, já estamos falando de um 6º tipo de vacina, tá? Aqui tem 4, mas tem a Janssen, tem a Coronavac e vamos ter mais. O armazenamento em temperatura normal de refrigerador, ou seja, ele tem um mínimo ali de pelo menos 2, 10, tá? A Moderna, RNA, o tipo é o RNA, que é parte do código genético do vírus, tá bom? Doses são 2, eficácia 95%, armazenamento menos 20 graus Celsius por 6 meses, depois de 6 meses já tem ali uma perca da validade. A Pfizer, tá? Pfizer, não tem como não lembrar, né? Utiliza-se o RNA viral, certo? Também inativado, são 2 doses, eficácia de 95%, armazenamento menos 70 graus. A Sputnik, né, é o vetor viral também, então nós já vimos aí 2 vetores virais, a AstraZeneca e a Sputnik. São 2 doses, 92%, armazenamento, temperatura normal de refrigerador. Você vê que a eficácia, gente, é grande, né, muito grande mesmo, e isso é bom. O que nós precisamos entender aqui é que vai causar uma dúvida em vocês lá na frente, quando eu falar de dengue, é o seguinte, professor, você falou de vacinas, você falou de uma vacina, perdão, de vacinas contra a Covid-19, aí eu falei de AstraZeneca, né? Falei da Moderna, falei da Pfizer, falei da Sputnik, aí Coronavac, a Janssen. Mas quando eu falo de dengue, como que a dengue é uma doença reemergente, ou seja, mais antiga? Como que a Covid-19 é considerada emergente, mais recente? E eu ainda não tenho uma vacina pronta para dengue. Não cheguei ainda no assunto dengue, mas para entender de forma geral e genérica, eu tenho vários clamores envolvidos. O primeiro é a questão social. A Covid-19, de forma rápida, né, apresentou uma mortalidade muito grande, inclusive uma morbidade também, certo? Um aspecto mundial, global, a dengue nós temos em vários países do mundo, mas, de um modo bem específico, os países tropicais, subtropicais, na Ásia, na África, em especial, que são acometidos. Então, assim, eu não tenho um interesse de Oxford por fabricar ela, eu não tenho um interesse pela Moderna, eu não tenho um interesse pela a BioNTech, não tenho. Isso é triste dizer, mas o interesse é muito grande pela Fiocruz, pelo Instituto Butantan, certo? Pelas empresas, instituições brasileiras ou da América do Sul, de um modo geral, como a própria Sanofi, né, a Pasteur, que tem como objetivo trazer essa solução, resolver esse problema que é para o Brasil, que é para o brasileiro, tá bom? Gente, eu estou só vendo aqui o slide, não, deu uma travada, deixa eu tentar liberá-lo para ficar melhor para a gente. Deixa eu só tentar vê-lo aqui. Não estou conseguindo, estou passando, é só um minuto, vai ser rápido. E nós vamos conseguir liberar. Deixa eu ver, ele não está querendo ir. Estou tentando passar aqui. Deixa eu ver. Me ajude. Me ajude, me ajude. Vamos ver. Estou tentando ver se ele vai. Então, o que responde essa curiosidade que eu falei, pessoal, sobre ter a dengue como uma doença
reemergente, a Covid-19 como uma doença emergente, é lembrar que a dengue é uma doença bem tropical, específica nos subtropicais, em países subtropicais, países da Ásia e da África. Isso não quer dizer que outros países, como da América do Norte, da Europa, de um modo geral, não tenha esse dengue, mas nós sabemos que a grande maioria não é deste ambiente geográfico, e que não tem ali o interesse da Moderna, nós não temos o interesse de Oxford, nós não temos o interesse da BioNTech, porque quem vai produzir é quem de fato precisa dela. É caro se produzir vacina, principalmente sabendo que eu não terei uma grande disseminação, até porque ainda existe uma cultura bem arcaica do controle da dengue ser unicamente químico, físico, né, mecânico no caso, e biológico, que é o que se fala sobre, aí é outro assunto, outro contexto, sobre uma bactéria introduzida no intestino do mosquito, que o tornará infértil e não vai produzir outros mosquitinhos, e, consequentemente, vamos acabar com a produção do mosquito. Mas isso é uma questão ecológica, inclusive, né? A presença do mosquito, ela é negativa no sentido da doença, mas ele tem um papel ecológico presente na fauna de um modo geral. Então, entre deixar o mosquito vivo e a humanidade viva, e deixar a humanidade viva e o mosquito morto, a gente prefere que todo mundo fique vivo. Mas até que se alcance esta nossa imunidade, alcance esta nossa proteção por conta de vacinas, os nossos controles é literalmente matando, combatendo o mosquito, né? Literalmente matando o mosquito. É mais ou menos assim, ou impedindo a sua proliferação, tá? Mas eu tenho uma necessidade social, a Covid-19 foi uma doença, está sendo uma doença global, então é interesse mundial sobre ela. O grande problema da dengue é que já se conhece precocemente, já se sabe que ela é uma doença tetravalente, então vou precisar de uma vacina tetravalente. Eu tenho quatro variantes da dengue, tá? Com aspectos bem peculiares, ao mesmo tempo bem vastos, quando eu falo de doença de dengue hemorrágica, certo? A Covid tem apresentado novas cepas, mesmo assim não tão específicas e distintas como é a variante da dengue, tá bom? Mesmo assim, as vacinas da Covid têm se mostrado também eficazes a essas variações da Covid-19, mas a dengue não. Então, eu tenho ali a dengue mais antiga, uma doença reemergente, com a coitada da Sanofi, produzindo uma vacina que é a dengue Váxia, que não deu muito certo ainda. E eu tenho 6, 7 grandes laboratórios mundiais produzindo, tentando e produzindo já a vacina contra a Covid-19. Então, ali tem interesse social, tem financiamento, tem impacto global, tem impacto ecológico, tem impacto geográfico, que influencia sobre a criação ou não de uma vacina, tá bom? Que fique muito claro isso para vocês, tá certo? A primeira vacina contra a dengue, né, tem a pergunta, nunca terá vacina contra a dengue? Aí eu tô falando de dengue vax, tá? Uma vacina já que em 2019 era para estar em uso, foram os primeiros testes, os primeiros estudos, também não se deu muito certo. Percebeu-se que o público ali eram de adultos, né, jovens e adultos. Muitos desenvolveram diversas reações, muitos que não estavam doentes ficaram doentes, desenvolveram a dengue. Então, assim, quando eu digo que possivelmente nunca terá uma vacina contra a dengue, é um exagero, é claro, né? É um exagero falar isso. É triste, negativo e exagerado quando eu digo nunca terá vacina para dengue, nunca terá, mas eu vou lembrar, certo, do início com a dengue vax, certo, pela Sanofi, mas, assim, vou focar em que muito não deu certo. É uma vacina com público restrito, ao mesmo tempo ele fala de adultos jovens, então eu não pego crianças nem tampouco idosos. Algumas pessoas que já tiveram dengue antes era o pré-requisito que já tivesse tido contato com o vírus da dengue, mas por não saber se era dengue tipo 1 ou tipo 2, pacientes que tiveram dengue tipo 2 desenvolveram hemorrágica, pacientes que tiveram se hospitalizaram, né, foram internados por gravidade do desenvolvimento da doença, tiveram hemorragias. Então, assim, muitas reações que a gente nem considera específico como reações alérgicas, não era isso, não era uma toxicidade também, mas sim o desenvolvimento do vírus no organismo causando uma doença. Então, quem não estava doente ficou e quem estava doente se agravou, tá? Então, eu tinha que ter aí um claro entendimento do meu público, né? Eu precisava entender e saber quem era o público que iria receber esta vacina, tá certo? E aí, eu já falei sobre isso, mas vamos reforçar. Dengue tipo 1 chegou no Brasil em 1986, certo? Presente no Brasil até hoje.
Dengue tipo 2 chegou no Brasil em 1990, presente até hoje. Dengue tipo 3 chegou no Brasil em 2000, é a mais comum, certo? Nós já estamos falando, sim, de dengue hemorrágica também, tá? Dengue tipo 4 chegou no Brasil em 2010, e aí ela está presente até hoje no Brasil. Falamos de dengue tipo 5. Dengue tipo 5 presente, surgiu na Ásia, na verdade, né? E ainda não há registros de casos no Brasil, tá bom? Mas, quando eu vejo tipo 1, 2, 3 e 4, eu tô falando de uma doença reemergente, né? 86, 4 anos lá em 90, 10 anos em 2000, mais 10 anos em 2010, e nós já estamos em 2021 e já tivemos vários surtos, várias epidemias, então nós estamos falando de uma doença reemergente com muita frequência. Então vamos entender o emergente, vamos entender o reemergente, e quase tudo que é emergente, quando não cuidado a tempo, vai se tornar reemergente. Aí eu falei de cólera, malária, febre amarela, dengue, e nós não queremos que isto aconteça com a Covid-19, tá? Denguevax, né? Aqui vamos falar dos problemas dela, né? Vacina, dengue 1, 2, 3 e 4. É uma recombinante atenuada, tá bom? Reação alérgica grave em até 0,01% dos casos. Reações muito comuns em 10%, né? Aí veio cefaleia, mialgia, né? As dores musculares, mal-estar, astenia, febre, dor no local da injeção. Reações comuns é um quantitativo grande, pessoal. Tem que ser bem menos que isso, de 1 a 10%, né? Reações no local da injeção, como eritema, hematoma, edema, prurido. Reações em comum, 0,1 a 1%, é para ser bem menor que isso, sim. Infecção do trato respiratório superior, tontura, odinofagia, tosse, coriza, náusea, rasgo cutâneo, cervicalgia, endurecimento da pele no local da injeção. Específico em adultos, né, 18 a 60 anos. Linfadenopatia, enxaqueca, artralgia, sintomas gripais, específicos de crianças e adolescentes 9 a 18 anos, urticária. Gente, muitos problemas em um público muito grande. Se eu pegar de 9 até 60 anos, é a pirâmide etária do Brasil. Isso é grave, né? Então, muita coisa tem que ser mudada, tá? Aqui eu vou trazer o grande tira-dúvidas, né, da dengue vax do modo geral. Aqui eu tenho os sintomas da dengue, ela clássica e hemorrágica. Tenho aí na direita de vocês, né, algumas coisas sobre ela e tenho algumas coisas sobre o fabricante de um modo geral. Vamos falar de cada um? Clássica, né? Fortes dores de cabeça, dor atrás dos olhos, piora com o movimento ocular, manchas vermelhas na pele, né, na pele, parecidas com sarampo, nós chamamos isso popularmente de petequias, náuseas e vômitos, falta de apetite paladar, dor nos ossos e nas articulações, moleza e cansaço, febre súbita e alta, acima de 40 graus. A hemorrágica. Eu tenho perda da consciência, né? A perda da consciência, confusão mental, agitação, insônia, sangramento nas regiões com grande vascularização, aí eu estou falando de boca, gengiva e nariz, boca seca e muita sede, dificuldade de respiração, vômitos intensos, fortes dores abdominais contínuas, pulso fraco, pele pálida, fadiga e úmida, né, fria e úmida. Então, assim, gente, muitos sintomas causados pela dengue e vamos para os problemas relacionados e as dúvidas relacionadas à vacina que a gente consegue associar às manifestações clínicas da doença, tá? O que já sabia, né, que a vacina era mais eficaz em pessoas que já tinham tido dengue do que nas demais, ou seja, como que eu sei quem teve dengue? Porque eu teria que fazer até um teste imunológico em todo mundo. Porque estamos vacinando todo mundo contra a Covid porque descobriu-se que a vacina era para todos. Estando ou não já tido contato com a Covid-19, a vacina tinha efeitos positivos. Mas para quem não tinha o contato prévio com a dengue, ou seja, quem nunca teve dengue, certo? Eu tinha uma eficácia aí não comprovada, né? A vacina ela era mais eficaz nas pessoas que já tinham tido dengue. Quem não teve, eu poderia desenvolver a dengue, isso era um problema. Qual o problema identificado agora, né? Pode levar pessoas que nunca tiveram dengue a desenvolverem o tipo mais grave da doença. Então, poxa, eu nunca tive dengue e posso desenvolver a dengue hemorrágica? Sim, é essa a realidade. Qual é o risco? De que a cada 1.000 pacientes soronegativos vacinados, 5 sejam hospitalizados, ou seja, 1.000 pessoas
que eram negativos, ou seja, não tomaram a vacina contra a dengue. De 1.000, 5 são hospitalizados, caso peguem a doença, e 2 tenham dengue severa, o que pode levar a óbito, tá? Indivíduos nunca infectados, mas que tomaram a primeira dose, podem receber a segunda e terceira dose? Não. Especialistas recomendam esperar por resultados mais sólidos sobre os riscos existentes. Ou seja, não tem um avanço da vacina ainda. Ela está em estudo, está em fase. Então, eu não tenho uma vacina consolidada no momento, tá bom? Quem deve tomar? A imunização é considerada segura apenas para aqueles que já foram infectados pelo vírus. É um problema, pessoal, porque podem existir pessoas que tomaram, que tiveram dengue, mas que não sabem, porque os sintomas foram muito leves e confundiram com outra doença, uma gripe, uma alergia, uma inflamação, ou até mesmo não lembram que já tiveram dengue, e eu não tenho estruturas financeiras nem organizativa para se fazer ali tentar alcançar a soronegação, ou seja, detectar se o paciente é soronegativo. Realizar os exames, tá? Como saber se a pessoa está ou já esteve infectada? Por meio do exame laboratorial de sorologia, né, com coleta de sangue, consegue-se identificar a presença de anticorpos. Caso contrário, não são sinais, nem, não são sintomas, nem tampouco sinais que vão responder a esta pergunta, tá? Fabricante Sanofi Pasteur, França, aprovação pela Anvisa em dezembro de 2015, porém pausada. Aplicação 3 doses, uma a cada 6 meses. Indicação, pessoas entre 9 e 45 anos de idade, que moram em áreas endêmicas, ainda tem essa ressalva. Contraindicação pública é muito grande, gente, de contraindicação. Gestantes, pessoas com risco de reações alérgicas ou baixa imunidade, entre outros. Preço em clínicas particulares, gente, quase R$ 200, né, a dose. A aplicação também pode ser cobrada. Em outros países foi aprovada em 19 países, o Brasil foi o segundo depois do México. Vejam que são países da América do Sul, países tropicais. Aqui eu tenho mais um pouquinho de detalhes sobre a vacina, né, contra a dengue. 56% da taxa de eficácia da vacina em estudo feito com 10.275 crianças na Ásia, nós estamos falando da Ásia. Vacina com versão enfraquecida, né, mais viva do vírus da dengue, é um dos tipos que eu falei anteriormente. É aplicada em 3 doses, com um intervalo de 6 meses entre cada uma delas. Como ela funciona? Eu tenho a aplicação da vacina, produção de anticorpos. O vírus é enfraquecido deixa o sistema de defesa em alerta, produzindo anticorpos. Quem produz é o sistema de defesa, tá, pessoal? Quando ocorre o contágio, né, o paciente já tem defesa pronta no organismo. Isso é a teoria. É o que nós esperamos que acontecesse, mas ainda não chegamos a esse nível, infelizmente. Sobre a obrigatoriedade da vacina, é onde entra a minha dissertação, é onde entra o meu mestrado, certo? Analisar a percepção e a interpretação da população, não posso trazer aqui todos os dados, não posso trazer aqui os resultados, aqui é um comparativo, é uma das referências do meu estudo, certo? No meu caso é dengue de um modo geral, aqui é Covid-19, mas o que é que os governantes, o que é que o poder executivo, legislativo, administrativo, o poder judiciário e a população interpreta-se sobre vacinas, né? Nós tínhamos um cenário diferente quando se pensava só em dengue ou em outras doenças que precisavam de vacinas, como varíola, febre amarela, a própria dengue, em que muitas pessoas tinham a aversão à dengue, não querer ser furada, muitas mães e pais acharem que a vacina é ineficaz, que eu tenho reações fortes e severas, que meu filho vai ficar uma semana com gripe, que meu filho vai ficar uma semana com dor, com febre, etc. Mas não é que ele vai ficar doente, é o sistema imunológico se preparando, produzindo anticorpos, se adaptando àquele novo cenário para uma possível infecção no futuro, ele já está preparado. Mas criou-se ali o preconceito contra a vacina, o medo da vacina, as dúvidas com as vacinas, falta de informação, falta de educação adequada em saúde, falta de maiores esclarecimentos, de campanhas de propagandas, de incentivo, de educação básica de saúde, certo? Tem ali a história da revolta da vacina, que foi uma coisa bem, bem forçada, né? Então, hoje, com a presença da Covid-19, o cenário modificou, ainda não totalmente, e nem vai ser total, mas ainda tem muita coisa a melhorar. O cenário se modificou por conta da luta desenfreada em se obter a vacina, por ser atualmente o único mecanismo real de combate à doença, né, a Covid-19, além da prevenção da doença, eu estou falando de tratamento, de prevenção e cuidado técnico, científico, medicamentoso.
mas nós podemos prevenir, evitar o contágio, o contato, mas nós queremos voltar às práticas normais, poder conversar, abraçar com as pessoas já estando vacinados. Então, sabendo que a dengue historicamente tem outros tipos de prevenção, mas é contra o mosquito, é contra o inseto vetor, e não propriamente a doença, meio que há um comodismo. Então, eu acabei de falar de várias hipóteses, de várias situações, de vários cenários, que nós não temos uma resposta fidedigna, mas que nos traz muitas informações sobre isso. Então, o trabalho gira em torno de percepções, análises, interpretações da população brasileira acerca de uma vacina contra a dengue. Essa é a minha tese, essa é a minha dissertação de mestrado. E aqui eu tenho indicadores, né, de que acham que a vacina deve ser obrigatória, o Superior Tribunal Federal errou, né, acertou e errou quando acha que é obrigatório, e errou 41%, acha que a vacina não deve ser obrigatória, acha que a vacina deve ser obrigatória para o grupo de risco, 3%, não sabem opinar, 2%. Então, assim, você vê que pessoas que acham que ela deve ser obrigatória é grande, mas é muito grande também as que acham que não deve ser obrigatória. E aí vai de encontro com aquilo que eu falei sobre a compulsória, né, a vacinação de forma compulsória, porque o direito à saúde de forma coletiva, os interesses coletivos de saúde devem sempre se sobrepor aos interesses pessoais e particulares. Tá bom? E aqui são outros dados, outros indicadores, né? Mais da metade dos brasileiros acham que a vacina deve ser obrigatória, certo? Isso é bom, mas ainda é pouco. Você acha que a vacina contra a Covid-19 deve ser aplicada de maneira obrigatória em todos os brasileiros? E aí eu tenho respostas, né? Deve ser obrigatória no mês de outubro, né? De azul, 56%. Você vê que em novembro já aumentou. Por que será? Né? Talvez com a questão de ver que a vacina seria a única solução, já aumentaria essa mudança de respostas. Talvez se essa entrevista fosse agora, neste mês, ou já em 2021, já teríamos outros números. Não deve ser obrigatória 36%, 33%, obrigatória para o grupo de risco. Perdão, gente, vamos lá. Deve ser obrigatória 56% em outubro, não deve ser obrigatória 36%. Deve ser obrigatória 59% em novembro, 33% não deve ser obrigatória. Obrigatória para o grupo de risco 3%, não obrigatória 5%. Não souberam responder 5% em outubro, 3% em novembro. Então, você vê aí uma troca de informações, né? Um avanço mais lento. É um avanço, porém, muito lento, muito moroso, muito devagar. Meus queridos, chegamos ao fim. Extrapolamos o tempo, né? A média de pelo menos 1 hora de aula, tá? Essas são as referências que eu utilizei. É óbvio que ao entrarem nas referências, ao pesquisarem essas referências de epidemiologia, vigilância sanitária, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde e outras, né, fontes, vocês vão acabar chegando em outras referências bibliográficas, e o meu desejo é esse, que vocês busquem mais, pesquisem mais, se aprofundem no assunto, certo? É um assunto maravilhoso, sou suspeito para falar, amo de verdade mesmo. Esses são os meus dados, né, meu e-mail, meus e-mails, tem um Hotmail, tem um Gmail, então quem tiver afim, interesse, com alguma dúvida, alguma informação, eu estarei lá à disposição, tá? Esse é meu Instagram, @farmacêuticoalif. É um prazer ter vocês em minhas redes sociais. Este é meu contato, não tenho nenhum problema em divulgar para vocês, alguma dúvida, alguma conversa, informações construtivas, tá, gente? Dúvidas construtivas, coisas que a gente possa somar para melhorar a saúde do nosso povo brasileiro, tá? Tem aí meu contato. Meu muito, muito, muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aproveitem todo o evento, estudem, releiam, assistam novamente, pesquisem outras fontes, busquem se aprimorar. E é isso, faz parte. O estudo é importante, o estudo é necessário, tá bom? Um prazer, um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Professor Aleph aqui sempre à disposição, tá certo? Tchau, tchau e até breve.